Bom, o Reinaldo Azevedo, aquele cara da Veja ali, ele lançou um texto ontem, anteontem, sei lá, literalmente chutando o pau da barraca e falando umas insanidades ali sobre o Olavo de Carvalho. E alguns canais já comentaram aqui, aí eu resolvi comentar também. E o Reinaldo de Azevedo é um cara que eu até já usei aqui, por exemplo, nesse vídeo que eu fiz anteriormente sobre o G. Willis, eu usei os dados que ele citou ali sobre os 105 mil cristãos mortos. Então é um cara que às vezes ele escrevia umas coisas, né, decentes e legais, só que agora ele está escrevendo umas insanidades e umas besteiras que não tem cabimento. Aquele texto dele ali é totalmente descabido, né? Ele só faltou chamar o cara de filha da puta, porque e principalmente ele ficou ofendendo a pessoa, né? Ficou ofendendo o Olavo de Carvalho, como se o Olavo de Carvalho fosse um velho senil, que já deveria ter sido internado e etc. Eu separei algumas partezinhas aqui só para me comentar breve, mas um comentário bem superficial, porque se for mais a fundo, aí dá para fazer um vídeo muito longo e desbancar esse Reinaldo Azevedo fácil, mas eu só quis separar umas palavras, umas partes aqui dele, e eu vou botar aqui. Por exemplo, ele falou lá no começo que o Olavo de Carvalho se tornou um servidor de uma candidatura à presidência. Sim, a de Jair Bolsonaro. Espero que esteja ao menos sendo bem remunerado por isso. Eu queria saber aonde que o Olavo de Carvalho está fazendo propaganda pro Jair Bolsonaro. Ele acha que já fez hangouts com o Bolsonaro. Provavelmente já deve ter dito sim que o Bolsonaro é uma das únicas opções. Aí eu te pergunto, para você que está assistindo, imagine todas as opções possíveis aí no cenário nacional. Quem que seria o melhor? Quem que seria o ideal para entrar? Dilma, Lula, Aécio, Marina, José Serra, Geraldo Alckmin, uh, enfim, toda essa cambada aí que a gente já conhece? Ou seria entrar alguém diferente? Seria entrar o cara que está indo contra toda essa maré aí, um cara que não tem um processo nas costas, não tem um processo de corrupção nas costas, o Jair Bolsonaro. Né? Então o cara ignora a própria realidade. Ele acha que quem que vai salvar a gente ali, salvar entre aspas, é o Aécio Neves, aquele bunda mole lá, aquele frouxo daquele ladrão, ou é o José Serra, ou é a Marina Silva, a melancia. Então não preciso falar muito, né? Depois ele falou o seguinte: o que tirou o Olavo da casinha? Respondo, a sua brutal incapacidade de ler a realidade. Aí eu vou deixar aqui para você só um artigo que eu achei, eu procurei aleatoriamente ali no site do Olavo, eu achei um artigo só de 16 anos atrás, tá? Do ano de 2000, uma entrevista dele, inclusive foi para Ana Amélia, uh, lá na RBS, acho que foi, lá em Porto Alegre. Então, há 16 anos atrás, né, o cara falou só o seguinte, eu vou citar só um parágrafo aqui, tá? O Brasil foi designado para ser o lugar onde a fênix comunista vai renascer. Isso é uma decisão firme tomada pela esquerda. O processo está em curso, acontecendo sob as nossas barbas. Ou seja, o cara tem. Ele tá totalmente fora da realidade, né? Tão fora da realidade que há 16 anos atrás ele já alertava. Isso é o mais antigo que eu consegui, tá? Eu consegui aqui na internet. Se pesquisar a fundo, com certeza vai ter coisa de muito anteriormente. Então, o cara que simplesmente alertou o país há mais de 15, 20 anos, ele tá fora da realidade. Aí outra coisa que ele falou foi o seguinte, que ele falou que ele foi a público anunciar que o impeachment não aconteceria porque movimentos como o MBL, os jornalistas, como eu, haviam rendido as forças das ruas aos políticos. Mas e não foi justamente isso que aconteceu? Em março, 15 de março de 2015, o povo tomou um poder que ninguém imaginava quando tomou as ruas do Brasil, com a ajuda do MBL, porque foram eles que organizaram as manifestações e convocaram com a ajuda deles. Mas o país ali tomou uma força desproporcional até ao que a gente imaginaria. E com o passar dos meses, essa força foi se perdendo, e o que, que aconteceu? O MBL foi lá e entregou um pedido de impeachment. E o que, que acontece quando tu entrega um pedido de impeachment? As coisas continuam como estão. As coisas mudaram agora, mudou o nome, agora é o Michel Temer, mas a gente não sabe para quem que ele trabalha. Quer dizer, a gente até imagina para quem que ele trabalha, mas simplesmente mudou o dono da boca. É isso que eu digo, mudou o dono, entendeu? Tem a boca de fumo lá, mudou só o gerente. O que deveria realmente ter acontecido, na verdade,
É como diz na Constituição, que o poder é exercido pelos políticos eleitos pelo povo, mas que o povo pode também tomar o poder, literalmente tomar o poder. O certo era a gente ter tomado o poder lá e tirado todo mundo de lá, entendeu? De alguma forma. Só que o que um bosta desse aí alega, que só os políticos, até mesmo depois ele fala que o seguinte, ó, que os políticos são essenciais para garantir a deposição dos petistas. Então ele mesmo está afirmando que a única solução seria os próprios políticos. O impeachment é nada mais do que trocou o presidente, só isso. Por enquanto é isso que aconteceu. E, e para finalizar, ele falou o seguinte: Olavo de Carvalho, o Bobalhão e os bolsonaretes queriam intervenção militar. Não confiavam que o processo político e democrático se encarregaria de depor Dilma Rousseff. Eram entusiastas dos coturnos saneadores passando sobre Brasília por um breve período de tempo. Lixo. Então ele afirmou que o Olavo de Carvalho defende a intervenção militar e que nós, ou os bolsonaretes, né, que ele diz, também defendem a intervenção militar. Eu até agora não vi, acho que nenhuma pessoa, assim como eu defendo o Bolsonaro aqui, falar abertamente que gostaria de intervenção militar. Eu falo que seria uma ação interessante justamente porque em 1964 aconteceu a mesma coisa praticamente, né? Mas os outros canais, por exemplo, as outras pessoas que falam em Bolsonaro, eu não vi nenhuma defendendo intervenção militar. E eu vou deixar aqui 2 vídeos rapidinhos do Olavo falando sobre intervenção militar. Né? Eu nem vou explicar, ele vai falar aqui para vocês verem como é mentira desse lixo, desse Reinaldo de Azevedo, que o único objetivo dele agora ficou claro, que é destruir o nosso lado aqui, destruir o lado da direita, destruir o lado dos conservadores, queimar o filme do Olavo de Carvalho, queimar o filme do Jair Bolsonaro e manter as coisas como estão. Que não é à toa que eles tiraram lá Dilma para botar um outro lá. E o objetivo deles, com certeza, em 2018, vai ser colocar outra pessoa deles lá. Sendo do PSDB ou do PMDB, alguém que entrar lá vai ser deles. Podem ter certeza. Aí ele chama o Olavo de Carvalho de derrotado e decadente, né? Eu não preciso ficar aqui defendendo o Olavo de Carvalho porque ele se defende por si mesmo, né, cara? É só pegar os livros dele e ler, é só pegar o site dele e ler, é só pegar os vídeos dele e assistir. Não preciso ficar defendendo ele aqui. Mas o mais interessante é que vamos ver, há 2, 3 anos atrás, o Reinaldo Azevedo publicou um artigo aqui de simplesmente gigante, elogiando o Olavo de Carvalho até não poder mais. Enfim, é um cara que do nada começou a esculachar o Olavo, começou a esculachar Bolsonaro e etc. Então, visivelmente, a gente sabe que ele está lidando a favor de alguma coisa, esse cara, e isso é visível. Então eu vou deixar os vídeos do Olavo aqui falando sobre intervenção, são 2 videozinhos bem rápidos para vocês verem. E eu vou deixar os links na descrição para vocês verem o Reinaldo de Azevedo de 2, 3 anos atrás e o Reinaldo de Azevedo de agora. Mas mudar, todo mundo muda, né? Mas que é estranho e é preocupante o que esse cara tá fazendo. No Brasil, pergunta assim, quantos processos judiciais todos esses lindos protestadores, liberais e conservadores tentaram? Nenhum. E já querem uma intervenção militar? Falou, você esgotou a via legal e pacífica, meu filho? Para você pedir uma barbaridade dessa? Não. Então você não tentou nada. Então é o seguinte, você está querendo é que o soldado vá lá se arriscar no seu lugar, porra. Daí o pessoal diz, mas processo custa caro. Daí eu pergunto assim, se você não pode dar nem o seu dinheiro para a causa que você acha justa, com que direito você exige que um soldado dê a vida? Se você, durante 30 anos, você permite todos os abusos e não recorre à via judicial, e depois vai pedir uma intervenção militar, você se tornou culpado pela situação. Porque se você não usa os instrumentos da democracia, a democracia acaba. É? Quem matou a democracia foi a esquerda? Não, foi a esquerda e a direita junto. Uma pervertendo a justiça, tá certo? E a outra abandonando a justiça, virando as costas à justiça. Olha, eu acho que uma intervenção militar é extremamente difícil, a não ser depois de um processo de tomada do poder pelo próprio povo. Quer dizer, se você tiver um movimento de desobediência civil generalizado, o pessoal cercar o palácio, não deixar senador entrar, não deixar ministro entrar, não deixar juiz entrar,
Se chegar neste ponto, as Forças Armadas entram. Porque é tal negócio, você imagina a população, faz como na Tailândia, cerca o Palácio do Governo, toma, entra lá dentro e não deixa senador entrar, não deixa ministro entrar. Agora nós somos o governo provisório. As Forças Armadas que vêm aqui nos matem ou fiquem do nosso lado. Elas vão ficar do lado, certamente. Aí, foi exatamente o que aconteceu na Tailândia, o povo tomou até o quartel-general das Forças Armadas. Né? Daí os generais aderiram mesmo. Ou como o Yeltsin fez na Rússia. Né? O povo cercou o palácio, né? E disse, bom, agora manda vir os tanques, vamos ver o que os tanques vão fazer. Cercaram ele, quando foram prender ele, não deixaram prender ele. Ou eles nos matam, ou eles aderiram. Né? Então isso aí é inevitável. As Forças Armadas não estão na frente do processo, nunca estão. Isso é importantíssimo. Bom, o Reinaldo Azevedo, aquele cara da Veja ali, ele lançou um texto ontem, anteontem, sei lá, literalmente chutando o pau da barraca e falando umas insanidades ali sobre o Olavo de Carvalho. E alguns canais já comentaram aqui, aí eu resolvi comentar também. E o Reinaldo de Azevedo é um cara que eu até já usei aqui, por exemplo, nesse vídeo que eu fiz anteriormente sobre o G. Willis, eu usei os dados que ele citou ali sobre os 105 mil cristãos mortos. Então é um cara que às vezes ele escrevia umas coisas, né, decentes e legais, só que agora ele está escrevendo umas insanidades e umas besteiras que não tem cabimento. Aquele texto dele ali é totalmente descabido, né? Ele só faltou chamar o cara de filha da puta, porque... E principalmente ele ficou ofendendo a pessoa, né? Ficou ofendendo o Olavo de Carvalho. Como se o Olavo de Carvalho fosse um velho senil, que já deveria ter sido internado e etc. Eu separei algumas partezinhas aqui só para me comentar breve, mas um comentário bem superficial, porque se for mais a fundo, aí dá para fazer um vídeo muito longo e desbancar esse Reinaldo Azevedo fácil, mas eu só quis separar umas partes aqui dele, e eu vou botar aqui. Por exemplo, ele falou lá no começo que o Olavo de Carvalho se tornou um servidor de uma candidatura à presidência. Sim, a de Jair Bolsonaro. Espero que esteja ao menos sendo bem remunerado por isso. Eu queria saber aonde que o Olavo de Carvalho está fazendo propaganda pro Jair Bolsonaro. Ele acha que já fez hangouts com o Bolsonaro. Provavelmente já deve ter dito sim que o Bolsonaro é uma das únicas opções. Aí eu te pergunto, para você que está assistindo, imagine todas as opções possíveis aí no cenário nacional. Quem que seria o melhor? Quem que seria o ideal para entrar? Dilma, Lula, Aécio, Marina, José Serra, Geraldo Alckmin, enfim, toda essa cambada aí que a gente já conhece, ou seria entrar alguém diferente? Seria entrar o cara que está indo contra toda essa maré aí, um cara que não tem um processo nas costas, não tem um processo de corrupção nas costas, o Jair Bolsonaro. Né? Então o cara ignora a própria realidade, ele acha que quem que vai salvar a gente ali, salvar entre aspas, é o Aécio Neves, aquele bunda mole lá, aquele frouxo daquele ladrão, ou é o José Serra, ou é a Marina Silva, a melancia. Então não preciso falar muito, né? Depois ele falou o seguinte, o que tirou o Olavo da casinha? Respondo, a sua brutal incapacidade de ler a realidade. Aí eu vou deixar aqui para você só um artigo que eu achei, eu procurei aleatoriamente ali no site do Olavo, eu achei um artigo só de 16 anos atrás, tá? Do ano de 2000, uma entrevista dele, inclusive foi para Ana Amélia, lá na RBS, acho que foi, lá em Porto Alegre. Então, há 16 anos atrás, né, o cara falou só o seguinte, eu vou citar só um parágrafo aqui, tá? O Brasil foi designado para ser o lugar onde a fênix comunista vai renascer. Isso é uma decisão firme tomada pela esquerda. O processo está em curso, acontecendo sob as nossas barbas. Ou seja, o cara ele está totalmente fora da realidade, né? Tão fora da realidade que há 16 anos atrás ele já alertava. Isso é o mais antigo que eu consegui, tá? Eu consegui aqui na internet. Se pesquisar a fundo, com certeza vai ter coisa de muito anteriormente. Então, o cara que simplesmente alertou o país há mais de 15, 20 anos, ele tá fora da realidade. Aí outra coisa que ele falou foi o seguinte, que ele falou que ele foi o bobalhão e os bolsonaretes queriam intervenção militar.
não confiavam que o processo político e democrático se encarregaria de depor Dilma Rousseff. Eram entusiastas dos coturnos saneadores passando sobre Brasília por um breve período de tempo. Lixo. Então ele afirmou que o Olavo de Carvalho defende a intervenção militar e que nós, ou os bolsonaretes, né, que ele diz, também defendem a intervenção militar. Eu até agora não vi, acho que nenhuma pessoa, assim como eu defendo o Bolsonaro aqui, falar abertamente que gostaria de intervenção militar. Eu falo que seria uma ação interessante justamente porque em 1964 aconteceu a mesma coisa praticamente, né? Mas os outros canais, por exemplo, as outras pessoas que falam em Bolsonaro, eu não vi nenhuma defendendo intervenção militar. E eu vou deixar aqui 2 vídeos rapidinhos do Olavo falando sobre intervenção militar. Né? Eu nem vou explicar, ele vai falar aqui, para vocês verem como é mentira desse lixo, desse Reinaldo de Azevedo, que o único objetivo dele agora ficou claro, que é destruir o nosso lado aqui, destruir o lado da direita, destruir o lado dos conservadores, queimar o filme do Olavo de Carvalho, queimar o filme do Jair Bolsonaro e manter as coisas como estão. Que não é à toa que eles tiraram lá Dilma para botar um outro lá. E o objetivo deles, com certeza, em 2018, vai ser colocar outra pessoa deles lá. Sendo do PSDB ou do PMDB, alguém que entrar lá vai ser deles. Podem ter certeza. Aí ele chama o Olavo de Carvalho de derrotado e decadente, né? Eu não preciso ficar aqui defendendo o Olavo de Carvalho porque ele se defende por si mesmo, né, cara? É só pegar os livros dele e ler, é só pegar o site dele e ler, é só pegar os vídeos dele e assistir. Não preciso ficar defendendo ele aqui. Mas o mais interessante é que é público anunciar que o impeachment não aconteceria porque movimentos como o MBL, os jornalistas, como eu, haviam rendido as forças das ruas aos políticos. Mas e não foi justamente isso que aconteceu? Em 15 de março de 2015, o povo tomou um poder que ninguém imaginava quando tomou as ruas do Brasil, com a ajuda do MBL, porque foram eles que organizaram as manifestações e convocaram com a ajuda deles. Mas o país ali tomou uma força desproporcional até ao que a gente imaginaria. E com o passar dos meses, essa força foi se perdendo, e o que aconteceu? O MBL foi lá e entregou um pedido de impeachment. E o que acontece quando tu entrega um pedido de impeachment? As coisas continuam como estão. As coisas mudaram agora, mudou o nome, agora é o Michel Temer. Mas a gente não sabe para quem que ele trabalha. Quer dizer, a gente até imagina para quem que ele trabalha. Mas simplesmente mudou o dono da boca. É isso que eu digo, mudou o dono. Entendeu? Tem a boca de fumo lá, mudou só o gerente. O que deveria realmente ter acontecido, na verdade, é como diz na Constituição, que o poder é exercido pelos políticos eleitos pelo povo, mas que o povo pode também tomar o poder, literalmente tomar o poder. O certo era a gente ter tomado o poder lá e tirado todo mundo de lá, entendeu? De alguma forma. Só que o que um bosta desse aí alega, que só os políticos, até mesmo depois ele fala que o seguinte, ó, que os políticos são essenciais para garantir a deposição dos petistas. Então ele mesmo está afirmando que a única solução seria os próprios políticos. O impeachment é nada mais do que trocou o presidente, só isso. Por enquanto é isso que aconteceu. E para finalizar, ele falou o seguinte, Olavo de Carvalho, vamos ver, há 2, 3 anos atrás, o Reinaldo Azevedo publicou um artigo aqui de simplesmente gigante, elogiando o Olavo de Carvalho até não poder mais. Enfim, é um cara que do nada começou a esculachar o Olavo, começou a esculachar Bolsonaro e etc. Então, visivelmente, a gente sabe que ele está lidando a favor de alguma coisa, esse cara, e isso é visível. Então eu vou deixar os vídeos do Olavo aqui falando sobre intervenção, são 2 videozinhos bem rápidos para vocês verem. E eu vou deixar os links na descrição para vocês verem o Reinaldo de Azevedo de 2, 3 anos atrás e o Reinaldo de Azevedo de agora. Mas mudar, todo mundo muda, né? Mas que é estranho e é preocupante o que esse cara tá fazendo. No Brasil, pergunta assim, quantos processos judiciais todos esses lindos protestadores, liberais e conservadores tentaram? Nenhum. E já querem uma intervenção militar? Falou, você esgotou a via legal e pacífica, meu filho? Para você pedir uma barbaridade dessa? Não.
Então você não tentou nada. Então é o seguinte, você está querendo é que o soldado vá lá se arriscar no seu lugar, porra. Daí o pessoal diz, mas processo custa caro. Daí eu pergunto assim, se você não pode dar nem o seu dinheiro para a causa que você acha justa, com que direito você exige que um soldado dê a vida? Se você, durante 30 anos, você permite todos os abusos e não recorre à via judicial, e depois vai pedir uma intervenção militar, você se tornou culpado pela situação. Porque se você não usa os instrumentos da democracia, a democracia acaba. Quem matou a democracia foi a esquerda? Não, foi a esquerda e a direita junto. Uma pervertendo a justiça, tá certo? E a outra